Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus, porque nós podemos nos reunir aqui em mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais um dia simples, porém extremamente especial, quando nós nos ajuntamos como povo de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. E que privilégio nós temos de ir ao Senhor com alegria e com os corações sinceros. Irmãos, nesta semana nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, uma série de mensagens expositivas, como nós estamos acostumados aqui, onde nós estudamos um livro da Bíblia, do começo ao fim, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E o livro que nós vamos refletir ao longo dos próximos domingos é o livro do profeta Jonas. No livro de Jonas nós vemos que um Deus que chama o seu servo para a missão. Nós vemos um profeta, um homem chamado por Deus, que foge do seu chamado. E nós vemos um Deus que responde de acordo com a resposta do seu servo. Nós vemos aqui a paciência, a misericórdia de Deus em insistir com a vida de seu servo, com a vida de Jonas, em trabalhar o coração de Jonas em meio a muitos eventos inusitados. E nós vemos como é que Deus derrama do seu amor bondoso, que é capaz de salvar pecadores, como era o povo de Nínive e como é o caso meu e seu. O livro de Jonas, irmãos, é muito mais do que um homem que foge e acaba no outro dia na barriga de um grande peixe. O livro de Jonas fala a respeito de como Deus soberanamente usa a vida dos seus servos e governa sobre os eventos da natureza e sobre toda a criação, para que o seu nome seja conhecido e seja exaltado dentre todos os povos da terra. Jonas mostra de fato como Deus age para salvar quem Ele deseja salvar. E é uma alegria, irmãos, nós caminharmos nos próximos domingos neste pequeno, mas não menos importante e nem menos significativo para nós, livro de Jonas. Eu quero que vocês abram comigo no capítulo 1 do livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento, depois do profeta Daniel, depois do profeta Amós e depois do profeta Obadias, nós encontramos Jonas. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, e eu peço que você ouça com atenção a palavra de Deus, ouça com fé. É a palavra do nosso Deus falando aos nossos corações nesta manhã. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável
por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te damos graças, porque o teu amor e a tua bondade se estenderam sobre nós nessa manhã, e nós estamos aqui. Louvamos o teu nome, Deus, porque a tua voz ecoa em nossos ouvidos, em nossas mentes, e abraça o nosso coração. E pedimos então, Deus, que o Senhor acalme a nossa mente, o nosso coração, e aquiete a nossa alma, para que possamos ouvi-lo, para que possamos compreendê-lo, e para que possamos, ó Deus, trazer esta palavra às nossas vidas e aplicar a cada parte que nos cabe. Que o Senhor faça isso no poder do teu Espírito Santo, que a tua voz fale aos nossos corações nesta manhã. É assim que nós oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia não nos dá detalhes exatos sobre quem escreveu o livro de Jonas. Alguns estudiosos vão dizer que foi o próprio Jonas que escreveu o seu livro, e que ele fala a respeito dele mesmo na terceira pessoa, como uma forma de protesto por ter vivido tudo aquilo diante de um povo em que ele não queria ir até eles. Outros estudiosos acreditam que um autor desconhecido, posteriormente, escreveu o livro de Jonas e detalhou os relatos que nós lemos aqui e que se passam nos 4 capítulos. Seja como for, o que importa para nós é que este livro foi escrito e ele está em nossas mãos como palavra fiel e infalível de Deus. Talvez quando nós lemos o livro de Jonas, nós até pensamos: nossa, quantos eventos miraculosos. Um peixe grande, um homem que fica na barriga dele por 3 dias, uma tempestade de repente, momentos inusitados, um homem que prega o evangelho em uma cidade que ele demoraria pelo menos uma semana ou um mês para pregar o evangelho, e ele prega em um dia. Quanta alegoria! E sim, meus irmãos, muitos estudiosos recentes têm o livro de Jonas como uma sátira, como algo que foi escrito de forma exagerada para trazer sim verdades teológicas. Contudo, irmãos, nós sabemos que o livro de Jonas é de fato um livro histórico, é a palavra de Deus
deixada a nós. Porque se nós observarmos esses eventos que são ditos como muito extraordinários e miraculosos, para o Deus que criou a existência do nada, no poder de sua palavra, para o Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, para o Deus que ressuscitou mortos e trouxe eles à vida, para o Deus que fez todas as coisas e governa todas as coisas, esses eventos de Jonas são bem pequenos. Por isso, irmãos, nós cremos que Jonas é de fato a palavra de Deus fiel e infalível, um livro histórico e que de fato tudo aconteceu como está escrito. E os eventos, irmãos, relatados no livro de Jonas, eles provavelmente aconteceram no período do reinado de Jeroboão II. Isso nós vemos no livro de 2 Reis, no capítulo 14, a partir do versículo 23, até o versículo 28, 29 ali, nós vemos que Jeroboão II reinou por 41 anos. E o reinado de Jeroboão foi marcado pelo declínio espiritual do povo de Deus. Porque Jeroboão era mão de ferro, Jeroboão era voraz com a opressão que ele trazia sobre o povo. Mas apesar de ter sido um período marcado pelo declínio espiritual, foi um período marcado pela ascensão econômica do povo de Israel. O povo de Israel estava em grande prosperidade financeira, e essa prosperidade vinha da vida agrícola deles, da produção e da organização dos mercados e exportação dos portos de seus implementos agrícolas, como o azeite, como as uvas, o vinho, os grãos, tudo isso fazia parte da vida do povo de Israel e foi então um trampolim para a expansão financeira e prosperidade financeira do povo neste período do reinado de Jeroboão. Além disso, foi o período em que Israel mais cresceu em expansão territorial. Eles estavam de fato crescendo territorialmente, ganhando terras, ganhando territórios, e isso era ponto positivo para o povo de Israel. Contudo, na mesma medida em que cresciam economicamente, eles declinavam espiritualmente. E grande opressão estava sobre o povo de Deus neste período, muitas injustiças sociais o povo de Israel vivia naquele tempo. E é neste mesmo período aqui que os profetas contemporâneos a Jonas, que são Amós e Oséias, eles profetizaram sobre o fim da prosperidade econômica de Israel e um juízo divino, um juízo de Deus sobre o povo, como disciplina a essa ruptura com Deus. Então eles profetizaram que essa grande riqueza ia acabar e que Deus de fato traria uma punição, um juízo, como disciplina para o seu povo, para que eles pudessem se lembrar das leis, das ordenanças e dos decretos de Deus que eles haviam abandonado. E apesar de ser um período que Israel estava vivendo em tempos de paz com o reino assírio, o povo de Deus ainda temia muito a Assíria, porque eles sabiam que o povo assírio eram extremamente cruéis, e eles temiam o que a Assíria poderia fazer com eles. E aí então é neste contexto que Deus chama Jonas. É neste contexto aqui, é neste pano de fundo que Deus chama Jonas. E dessa vez, diferente do padrão de Deus para o chamado dos profetas, Deus chama Jonas para profetizar para um povo que não era o povo de Israel. Todos os profetas foram chamados para Israel. Eles iam até Israel, aos líderes de Israel, e falavam a Israel, chamando-os ao arrependimento, chamando-os a perceberem a maneira que eles estavam vivendo e chamando-os a viverem conforme Deus esperava que eles vivessem. Diferente disso, Deus chama Jonas. Deus chama Jonas como o primeiro missionário transcultural
da história. Deus chama Jonas para ir a um povo que não é o povo de Israel, que não adora o Deus de Israel, que não está desobedecendo a leis e ordenanças conhecidas. Eles estão de fato imersos no pecado, imersos na idolatria, imersos nos falsos deuses. E aí então, eu gostaria, diante deste pano de fundo, de refletir com vocês hoje sobre quando Deus chama. Quando Deus chama. Como é que Deus pode nos chamar de maneiras inusitadas? Como é que nós podemos responder ao chamado de Deus? E como é que Deus pode agir diante das nossas respostas a Ele? É sobre isso que eu quero refletir com vocês nesta manhã. E, em primeiro lugar, eu gostaria de observar com vocês que Deus nos chama, nos dá uma mensagem e espera de nós uma resposta. O texto começa aqui como os demais textos proféticos. Deus se dirige ao homem, Deus fala com o homem e dá a ele então uma missão, dá a ele uma ordem. É o que nós vemos no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Nós não temos aqui uma descrição muito longa de quem era Jonas. Nós sabemos que ele era filho de Amitai. E no livro de 2 Reis, vai falar que a cidade dele é Gat-Éfer. Nós sabemos somente isso. Mas Deus vem a ele. E como Deus vem a ele? A Bíblia não diz. Outros profetas, a palavra do Senhor veio, um anjo do Senhor veio, o Senhor se manifestou numa sarça, se manifestou de alguma maneira, mas a Jonas a Bíblia não diz. Deus veio a ele, pode ter sido por meio de uma teofania, uma aparição miraculosa de Deus, pode ter sido audivelmente e pode ter sido por meio de uma visão, de um sonho, mas Deus veio a ele e lhe deu a seguinte ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. A ordem aqui parece simples: vá e pregue contra Nínive. Contudo, irmãos, quem era Nínive? Nínive era a capital da Assíria, o império mais poderoso e mais cruel daquela época, a maior ameaça para o povo de Israel daqueles tempos. Eram os opressores econômicos e bélicos, não só do povo de Israel, mas de todas as nações que ousavam se meter contra as ordens do reino assírio. Em contrapartida, Jonas era um nacionalista israelita, era aquele que vestia a camisa de Israel mesmo, era aquele que era patriota da sua nação. De fato, Jonas era alguém que não se conformava com tal opressão dos assírios. Jonas era alguém que queria ver muita gente se rendendo ao Senhor, que queria ver muita gente sendo alcançada pelo Senhor, mas os assírios não faziam parte do desejo de salvação de Jonas. Jonas queria que muitos fossem salvos, menos os assírios, mas Deus o chama de forma específica: vá depressa, ou seja, não demore. Jonas, o seu chamado é urgente, eu já lhe dei a mensagem, diga a eles que a maldade deles subiu até mim, vá depressa, não demore e pregue contra Nínive. E aí o texto diz que a resposta de Jonas faz jus à sua repulsa aos assírios. Versículo 3 diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto.
depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Meus irmãos, Deus chamou Jonas de forma inusitada para pregar aos maiores potenciais inimigos de Israel no futuro. E Jonas sabia que se ele pregasse que o juízo de Deus estava próximo dos assírios, estava próximo dos ninivitas, eles se arrependeriam e Deus graciosamente os salvaria. Por isso então Jonas preferiu fugir, para que os ninivitas não fossem salvos. Então percebam que por causa do pecado de Jonas, por causa de sua ira, de sua aversão contra os ninivitas, contra os assírios, ele achou que seria possível fugir de Deus. E ele achou que seria possível impedir que Deus salvasse. Olha que loucura. Jonas ousou a pensar que era possível fugir de Deus. E Jonas ousou a pensar que era possível impedir que Deus salvasse, irmãos. Meu irmão e minha irmã, você consegue enxergar que assim como Jonas, vocês também são chamados por Deus, que Deus chamou vocês e lhes deu uma ordem, e lhes deu uma missão, e lhes deu uma mensagem. A palavra de Deus, irmãos, ela veio a mim e a vocês, não por meio de um anjo que desceu do céu, não por meio de uma visão ou de uma revelação, não por meio de uma teofania, onde Deus apareceu a nós de alguma maneira, não. A palavra de Deus veio a mim e a vocês por meio do Filho de Deus encarnado, por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Há muito tempo. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Irmãos, Deus chamou a mim e a vocês, nos deu uma mensagem, nos deu uma missão, espera de nós uma resposta, por meio de seu Filho Jesus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Então, quer nós ouçamos ou não, Ele tem nos chamado para pregar o Evangelho nestes tempos. Deus chamou a mim e chama a vocês a pregar o Evangelho em nossos tempos, a sermos sim uma voz profética, não uma voz profética dizendo eis que te digo, mas uma voz profética dizendo está escrito, uma voz profética da palavra de Deus revelada a nós. Nós fomos chamados a pregar o Evangelho, nós fomos chamados a anunciar boas novas de salvação, nós fomos chamados a anunciar todo o conselho de Deus, tudo o que está escrito aqui. Deus tem nos chamado hoje, como chamou Jonas, meus irmãos, com urgência para pregar o Evangelho. Deus nos chama com urgência. A missão de Deus é urgente. Vão, não é vão quando der. Vão quando as coisas estiverem estabilizadas. Vão quando você estiver tranquilo. Não é vão e preguem o Evangelho. É urgente a missão de Deus a nós. E Ele nos deu a mensagem. Arrependam-se. Arrependam-se das vidas distantes de Deus que vocês têm vivido.
e creiam em Jesus, o Filho de Deus, que veio e viveu entre nós, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar o seu povo. Creiam no Evangelho, creiam nas boas novas de salvação que são trazidas a nós por meio de Jesus. Então, irmãos, Deus nos chama a pregar, Deus nos dá uma mensagem, e Deus não nos dá um público, Deus nos chama a pregar a todos, aos pretos, aos brancos, aos pobres, aos ricos, aos ateus, aos budistas, aos hinduístas, aos animistas, aos simpatizantes da fé, aos que têm aversão ao cristianismo. Deus não nos deu um público específico, nós não somos chamados a pregar a um ou outro grupo, nós somos chamados a pregar a todos os povos, porque Deus salva quem Ele quer salvar. A nossa vocação, o nosso compromisso é sermos testemunhas por meio da pregação do Evangelho. Mas talvez, você até reconheça que é um chamado para pregar o Evangelho, mas assim como Jonas, tem pegado um navio direto para Tarsis, tem fugido de Deus, tem sido roubado por seus pecados, sejam eles pecados de indiferença com aqueles que estão lá fora, ou sejam eles pecados por preferências a pregar somente a alguns. Talvez com aquele vizinho que você acha que fala demais, mas você sabe que tem que pregar o Evangelho a ele, que foi chamado para pregar o Evangelho a ele. Talvez com aquele colega de classe que fica fazendo bullying com você, que fica tirando sarro de você, mas você sabe que foi chamado para pregar o Evangelho a ele. Talvez aquele colega de trabalho que fica te atrapalhando, te prejudicando no trabalho, mas você sabe que foi chamado a pregar o Evangelho a ele. Você esteja fugindo, talvez você esteja fugindo como Jonas, você tem virado as costas para o seu chamado, para a sua vocação de testemunhar do Evangelho, por suas preferências ou por sua indiferença com as pessoas. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, meu irmão, minha irmã, mas eu quero que você saiba, Deus chamou a mim e a vocês para pregarmos o Evangelho, e fugir desse chamado não impedirá que isso se cumpra, porque nós não podemos fugir de Deus, e nós não podemos impedir que os propósitos de Deus se cumpram. Então chega a ser insano fugir de Deus, chega a ser insano fugir do chamado de Deus para nós. Mas é o que nós vamos refletir agora, em segundo lugar. Em segundo lugar, nós veremos que Deus age soberanamente para nos mostrar o caminho de volta quando nós fugimos. É interessante observar aqui que Jonas foge e Deus não fala nada a Jonas. Então é como se fosse assim, deixa Jonas fazer o que ele quiser, só que não é isso. Ele escolheu fazer isso, então, se ele escolheu, né? Cada um é dono do seu próprio destino, deixa ele fazer o que ele quer. Só que não é isso que acontece. Deus não fala nada a Jonas, porque Deus é soberano. Deus governa sobre tudo e todos. Cada milímetro quadrado da existência humana, terrena e celestial, estão colocadas na palma da mão de Deus. Deus governa todas as coisas, todas as coisas. Então agora, Deus começa a agir soberanamente para mostrar o caminho de volta para Jonas. Jonas quis fugir,
Jonas escolheu, mas Deus, ao que parece, não respeitou muito a opinião de Jonas, não respeitou muito a escolha de Jonas. Primeiro aqui, Deus agiu usando a natureza. Nós vemos os versículos 4 e 5 dizendo assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que havia descido ao porão e se deitara, dormia tranquilamente. Irmãos, nós precisamos reconhecer que se tem uma coisa aqui neste texto que nós precisamos enxergar, é que estes marinheiros estavam acostumados a navegar neste mar cotidianamente. Eles transitavam ali. E se tem uma coisa que eles sabiam, é que o tempo não estava para tempestade, e que o tempo não estava para ventos fortes. Por isso, eles navegaram. Por isso, eles saíram a navegar. Mas Deus, que governa sobre a natureza, Deus que tem o domínio, o controle sobre a natureza, sobre toda a criação, trouxe um vento forte e uma tempestade terrível. E aí estes marinheiros que estavam acostumados a navegar, e com certeza acostumados também com o mar agitado, nesta ocasião ficaram tomados pelo medo. E o medo destes homens fez com que eles clamassem a seus deuses. Eles eram politeístas, eles criam numa infinidade de deuses, num panteão de deuses, e eles clamaram aos seus deuses, e de nada adiantou. Eles pensaram que as cargas poderiam ser um meio do navio ficar mais estabilizado. Então eles lançaram as cargas ao mar, mas de nada adiantou. Enquanto isso, Jonas estava em um sono profundo. Aí então, Deus, depois de agir usando a natureza, Deus agora age usando a graça comum. Ele vai usar a boca dos ímpios, Ele vai usar a boca daqueles que não temem a Deus, para despertar o seu servo e trazê-lo de volta para o caminho, e fazê-lo enxergar que estava andando no caminho contrário. É o que dizem os versículos de 6 a 10. O capitão dirigiu-se a ele e disse, o capitão foi a Jonas, que estava dormindo. Ele acordou ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Aí eles começam a fazer perguntas para Jonas, que Jonas não estava enxergando e não estava reconhecendo. E Deus usa a boca, a vida destes homens, por sua graça comum. As perguntas: qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E aí então Jonas respondeu: poxa, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, do mar e da terra, que fez o mar e a terra. Deus estava usando a sua graça comum para que o seu servo fosse lembrado de quem ele era, a quem ele servia, e para que ele reconhecesse
que tudo o que estava acontecendo naquela viagem era de fato a mão de seu Deus, a quem ele adorava. Então Jonas caiu em si, Jonas caiu na realidade novamente. Ele se lembrou que era um filho da aliança, que fazia parte do povo escolhido de Deus, que servia ao Deus de toda a terra, um único e verdadeiro Deus, um único Senhor, aquele que governava todas as coisas na palma de sua mão. E de fato, agora Jonas começa a enxergar que seria impossível fugir de Deus. É o que o texto segue dizendo, e o que os marinheiros e Jonas reconhecem agora abertamente, nos versos de 10 a 12. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Irmãos, diante da confissão de Jonas, de que ele temia o Deus dos céus, do mar e da terra, os marinheiros ficaram amedrontados. Eles foram tomados de grande temor. Então agora, para os marinheiros, também tudo passa a fazer sentido. Agora nós entendemos por que uma tempestade desta forma veio sobre nós. Por que o mar está desta maneira? Agora nós entendemos. Só que o fato deles saberem tudo isso não mudou a situação, irmãos. A tempestade ainda continuava. Eles precisavam de uma solução. E aí então, nada mais justo do que perguntar a quem trouxe tudo isso para eles, sobre eles. E eles pediram um conselho a Jonas: o que é que nós devemos fazer? E aí então Jonas diz que para que os marinheiros sobrevivessem, para que a tempestade fosse acalmada, a vida dele deveria ser sacrificada em alto mar. Resumindo, a ira de Deus não seria afastada por sacrifícios de cargas ou por sacrifícios aos falsos deuses. A ira de Deus só seria afastada, na ocasião aqui, pelo sacrifício de uma vida, e especificamente aqui, pela vida de Jonas. Meu irmão e minha irmã, talvez você hoje está fugindo do chamado de Deus e está dormindo tranquilamente, enquanto a vida aparentemente só acontece. Como se Deus não tivesse controle algum, nenhum, sobre a nossa vida e sobre tudo o que está à nossa volta. Como se Deus tivesse perdido o seu trono, perdido o governo de todas as coisas. E talvez você está vivendo isto hoje e não está enxergando que isso está acontecendo. E eu gostaria de alertar você nesta manhã. Olhe para a sua vida, olhe à sua volta e veja se você não tomou a embarcação errada. Veja se você não entrou no navio errado. Veja se ao invés de Nínive, você não está indo para Tarsis. Veja se ao invés de se submeter a Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Deus, você não está se submetendo a si mesmo, se rebelando contra Deus, afrontando a Deus. Faça esta avaliação nesta manhã. E eu estou fazendo esta alerta, irmãos, porque ninguém que é chamado de Deus pode desafiá-lo e enganá-lo. Ninguém, irmãos. Ele trará
você de volta. Ele trará você de volta. Ainda que Deus use da sua graça comum, use das pessoas que estão à sua volta, use das circunstâncias difíceis de sua vida, use da palavra pregada aqui, semana após semana, Ele lhe fará reconhecer que não se pode fugir de sua presença e que não se pode fugir de seu chamado. Deus é soberano, irmãos. É isso que Ele mostra a Jonas, e é isso que Ele mostra a nós. Isso significa que todas as coisas estão debaixo de sua poderosa mão. Por isso, não caia no engano de Jonas de desafiar a Deus. Não caia no engano de Jonas de afrontar a Deus. O capítulo 1 de Jonas nos ensina a mim e a vocês, que nós não precisamos nos sacrificar tentando fugir de Deus. Será em vão. Ele nos encontrará, Ele achará a mim e a você, Ele nos chamará de volta, Ele nos trará de volta. Nós lemos aqui no Salmo 139, diz que todos os nossos caminhos são bem conhecidos de Deus. Para onde nós podemos escapar do Espírito de Deus? Para onde nós podemos fugir da presença de Deus? Se nós formos ao céu, Ele está lá. Se nós formos no fundo do mar, Ele está lá. Se nós formos no abismo, Ele está lá. Se nós andarmos nas asas da alvorada, lá Ele está, e a sua mão nos sustentará e nos guiará. Se nós andarmos na escuridão para fugir de Deus, a escuridão se torna luz, porque Ele lá está. Então, meu irmão e minha irmã, reconheça o quanto antes que você não pode fugir de Deus, e que quando Deus chama a mim e chama vocês, Ele não respeita a nossa opinião quando nós queremos fugir dEle, porque parece que Ele respeitou aqui o famoso e enganoso livre-arbítrio de Jonas. Jonas escolheu, ele arbitrou por sua própria vida e ele trilhou seu próprio caminho. Mas não, irmãos, Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas, porque Ele fez o que lhe agrada, e Ele fará o que lhe agrada, queiramos eu e vocês ou não, Ele nos trará de volta. Parem e pensem, quantas pessoas vocês conhecem, foram chamadas por Deus para a salvação ou para o serviço no reino de Deus, e usaram o seu livre-arbítrio para fazer o que o livre-arbítrio nos proporciona, para irmos para bem longe de Deus. É isso, o livre-arbítrio ele nos leva para bem longe de Deus, porque o homem ele vai arbitrar por sua própria vida, de acordo com o texto de Gênesis, sempre e somente para o mal, sempre e somente para longe de Deus. Então percebam que quantas pessoas que foram chamadas para a salvação, chamadas para o serviço do reino, então arbitraram por suas vidas, e caminharam para bem longe de Deus, e aí então, a vida passou, e muito sofrimento aconteceu, muitas perdas aconteceram, muitos anos vividos no vazio se passaram, e depois de muitas vezes pensar que nunca mais caminhariam para perto de Deus de novo, Deus, soberanamente, em meio à dor e ao sofrimento, os fez enxergar e despertar novamente, os fez reconhecer que de fato Ele era o único Deus, os fez reconhecer que sem Ele não há vida, que a vida não faz sentido sem andar em sua vontade, e hoje estão andando exatamente como foram chamados para andar desde o princípio. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quantos testemunhos assim nós conhecemos? Quantos testemunhos assim nós conhecemos? A soberania de Deus quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. As coisas boas da vida e as coisas ruins, as alegrias e as tristezas e os maiores sofrimentos
contribuirão para que os propósitos de Deus se cumpram na minha e na sua vida. Deus agiu e mostrou a Jonas o caminho de volta. E se você está em fuga, meu irmão e minha irmã, eu quero que você guarde isso no teu coração, para que, se de fato você resistir ao Senhor, você saiba quando isso acontecer. Deus também mostrará o caminho de volta a você. Ainda que as tempestades tenham que acontecer, ainda que o vento forte tenha que abalar as estruturas da sua vida, da sua casa, da sua alma, Deus trará você de volta. E por fim, depois de mostrar a Jonas o caminho de volta, o texto aqui nos ajuda a refletir que Deus agora ele mostra o caminho da salvação aos ímpios. Porque até agora, Deus estava agindo aparentemente para que Jonas retornasse. Mas Deus também estava agindo para que os ímpios o reconhecessem como o único e verdadeiro Deus. Deus mostra o caminho de volta, o caminho da salvação aos ímpios. E ao seu povo, Ele traz de volta e os coloca no caminho em que Ele os chamou a seguir desde o início. O texto vai mostrar agora que os marinheiros, mesmo sabendo que a ira de Deus só seria afastada se Jonas fosse lançado ao mar, eles tentaram resolver na força do próprio braço. Não, a gente consegue, a gente dá um jeito, eu sei que Deus falou, eu sei que o seu Deus vai agir desta forma, mas com a gente não tem gracinha não, nós damos um jeito, nós vamos remar até a terra, nós vamos resolver o problema, vamos sair do meio dessa bagunça aqui. Só que eles vão perceber que é impossível que a ira de Deus seja afastada na força do nosso braço, por nossas próprias obras. O texto vai dizer agora dos versos 13 a 16, ao invés disso, ao invés de lançarem Jonas ao mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Irmãos, Deus agora ensinou os marinheiros, Deus ensinou os ímpios, Deus ensinou os gentios que não se pode afastar a ira de Deus por nossas próprias obras, pela força do nosso braço. Somente por meio de um sacrifício a ira de Deus é afastada da vida dos homens. Na ocasião, eles tiveram que ser obedientes, eles precisaram obedecer à ordem de Deus, que veio a eles por meio de Jonas. Eles lançaram Jonas ao mar. E não só foram obedientes, eles começaram a temer a Deus. Eles começaram a temer a Deus, eles começaram a suplicar: Senhor, nos perdoa, porque nós vamos matar este homem inocente, que não caia sobre nós a culpa de matá-lo. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Estes homens reconheceram que de fato o perdão vinha de fora, o perdão vinha do alto. Eles obedecem à ordem de Deus, eles clamam por perdão de Deus. E estes homens então são levados a adorar a Deus e a consagrarem suas vidas a Deus. Eles sacrificam ao Senhor em adoração a Deus. Eles se colocam diante de Deus, porque o mar de fato havia se acalmado, a tempestade
de fato havia se acalmado. A ira de Deus não estava mais sobre eles. Deus usou toda essa situação também para se revelar a estes homens. E ainda que Jonas não quisesse, ainda que Jonas fosse totalmente contrário, que ímpios de outros povos se curvassem a Deus, Deus faz daquela viagem turbulenta um sucesso. Deus alcança o coração destes homens. E quanto a Jonas, irmãos, Jonas foi lançado ao mar. Quanto a Jonas é trazido de volta para o caminho que havia sido chamado desde o princípio. O que parecia estar sendo uma punição por desobediência e por afronta a Deus, se torna uma carona inusitada para que Jonas fosse trazido de volta do caminho em que ele nunca deveria ter saído. Agora, o versículo 17 diz o seguinte: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. O que parecia punição para Jonas se torna uma carona mesmo, para que ele cumpra os propósitos de Deus, de acordo com a vontade de Deus e no tempo exato de Deus. De onde Jonas estava, os estudiosos vão dizer que dava aproximadamente 800 quilômetros até a cidade de Nínive, mar adentro. Era impossível ele conseguir chegar lá em 3 dias, mar adentro. Mas Deus dá uma carona a ele, e ele vai em 3 dias à cidade de Nínive. Em 3 dias ele estará lá, na cidade de Nínive. Meus irmãos, nós aprendemos nessa parte final que quanto mais nós relutarmos para retomar o caminho do chamado de Deus para as nossas vidas, seja o caminho da salvação, ou seja o caminho do serviço do reino de Deus, mais as tempestades se intensificarão em nossas vidas. É fato, irmãos, é fato. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Às vezes você fugirá de Deus, você fugirá da salvação que Deus está apresentando a você, você fugirá do chamado para o serviço que Deus tem te chamado há muito tempo, mas Deus lhe trará amorosa, graciosa, mas não menos severamente, lhe trará de volta. Às vezes as tempestades precisarão se intensificar ainda mais em sua vida, para que você seja trazido de volta. E você pode até querer pagar para ver, meu irmão e minha irmã, mas eu aconselho você não deveria fazer isso, porque sem dúvida alguma, Deus fará você voltar para o caminho, de um jeito ou de outro. E se você é como um destes marinheiros, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, que ainda não assumiu um compromisso com Deus, e ainda está tentando voltar remando para a beira do mar, está tentando voltar remando para a terra, Deus lhe fará enxergar que sua ira contra o seu pecado não será afastada por você fazer coisas boas em sua vida, não será afastada por você andar moralmente bem e em retidão, ou por continuar frequentando a igreja sem se comprometer com o Senhor. A ira de Deus não se afastará de sua vida e de seu pecado. Ele lhe fará reconhecer um sacrifício perfeito que já foi feito e que por causa desse sacrifício você pode crer e se arrepender de seus pecados e se comprometer com o Senhor e se comprometer com a adoração ao Senhor continuamente. Por isso, se você é como um destes marinheiros, ouça hoje o chamado de Deus para a salvação em sua vida e creia
hoje. Porque se a mensagem é urgente, a sua salvação também é uma urgência para Deus. Ouça e creia. Mas se você, meu irmão e minha irmã, é como Jonas, que está fugindo do chamado de Deus, está fugindo do serviço e do labor ao reino de Deus, até o dia de hoje, saiba que Deus usará daquilo que você acha que é o pior momento de sua vida, Deus usará daquilo que você pensa que é a sua pior tragédia, Deus usará daquilo que você olha como seu maior desastre, para lhe trazer de volta e colocá-lo novamente em seus caminhos. Por isso não se engane, não pague para ver, ouça o chamado de Deus e reconheça que por causa do mesmo sacrifício, da mesma perfeição, você pode crer e se arrepender hoje e andar novamente nos caminhos que Deus tem te chamado ao longo de toda a sua vida e sua caminhada cristã. Ouça o Senhor hoje, ouça o Senhor hoje e responda a Ele com sabedoria. Por isso, seja qual for a sua condição, como a dos marinheiros ou como a de Jonas, olhe para Jesus. Ele é o sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas. É por meio deste sacrifício que a ira de Deus é afastada da minha e da sua vida. É por meio deste sacrifício que a condenação não está mais sobre nós, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele é o único e verdadeiro caminho. Ele é quem nos chama para segui-lo como discípulos. É Ele que nos dá salvação, mas é Ele que nos chama para servi-lo em seu trabalho no reino de Deus. É Ele quem nos dá a missão é dele, e nós precisamos servi-lo até que Ele venha, proclamando salvação a todos os povos. Por isso, nós pensamos, quando Deus chama, é isso que acontece quando Deus chama. Quando Deus chama, de alguma forma, em algum momento, Ele cumprirá na minha e na sua vida, em Cristo e por causa de Cristo, os seus propósitos para os quais Ele nos chama. Eu quero que você encerre pensando, como é que você se encontra hoje? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu coração hoje? Você tem ouvido o chamado e a voz de Deus para a salvação e tem fugido dele? Se isso tem acontecido em sua vida, hoje é o dia, essa é a hora. Se arrependa e creia no Senhor Jesus. Mas talvez você está como Jonas. Você creu em Jesus, você é salvo em Jesus. Deus tem te chamado para o serviço no reino dele, e você tem fugido com todas as suas forças. Você tem pagado várias passagens nos navios para Tarsis. Se essa é a sua condição, se esse é o seu caso, se arrependa hoje, retorne hoje. Hoje é o dia, e essa é a hora do seu retorno para o caminho que Deus tem te chamado ao longo de toda a sua vida. Que o Senhor possa, de fato, nos ajudar a entendermos qual é a nossa condição. Não há neutralidade aqui, eu não estou em nenhuma dessas condições, não tem neutralidade. Que Deus nos ajude a identificar qual é a nossa condição, e que Deus nos dê humildade para nos arrependermos, crermos e nos submetermos à sua voz nessa manhã. Amém?